Bora lá, porque falta quanto, Tia Ju? 5 dias. Tia Ju, na hora que eu perguntei a primeira vez, você fez uma voz mais locutora, assim. Boa noite, galera. Boa noite para quem está comigo ao vivo agora, 18 horas, plena quarta-feira. Nossa segunda aula do dia, sim, segunda aula do dia no formato de live. A primeira aula foi prática, a gente teve uma aula prática hoje de balé. A gente aprendeu uma sequência no centro. Então, se você não viu essa aula de hoje, essa live, ela está disponível aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, mas ela vai sair do ar. Então, não deixa para depois. Terminando essa aula aqui, já corre para lá. Não achei, Mari? Manda uma mensagem por direct, mensagem fechada, enfim, que aí a equipe responde para você e te manda o link da aula, tá? Lembrando, essas aulas que estão acontecendo aqui, essas lives, não são a jornada, porque faltam quantos dias para a jornada? 5 dias. 5 dias. 5 dias para a nossa jornada do balé adulto. A jornada vai ser um evento ao vivo com aulões. Por que aulões? Porque vai durar 2 horas e pouquinho cada aula. A gente vai ter 4 aulas. Na segunda, quarta e sexta, às 19h30 e no sábado, às 9 horas da manhã. Então, já se programa, coloca o seu celular para despertar na segunda-feira, para você acessar lá o grupo do WhatsApp, pegar o link da aula, acessar seu e-mail, pegar o link da aula. Se você não sabe do que eu estou falando, porque você ainda não se inscreveu. Se você não se inscreveu, você não vai receber link nenhum. Então, precisa se inscrever. Como é que se inscreve, Tia Ju? O link já está ali na descrição. Link já está na descrição, nos comentários. E quem está no Instagram, o link está na bio. Combinado? Show de bola? Dito tudo isso, bora lá para nossa aula, nossa live class de hoje. Hoje a gente vai falar sobre começar balé adulto. Sim, vou começar balé depois de adulto. Começo online ou começo presencial? Alguém tem essa dúvida aí? Eu já vi várias pessoas com essa dúvida. Eu não sei se eu começo online ou se eu começo presencial. E a gente vai falar sobre esses dois mundos, são dois mundos totalmente diferentes, né? O mundo online e o mundo presencial é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Quando a gente... Obrigada, Kátia, Ju. Boa noite, Mari e equipe. Feliz dia do fisioterapeuta. Muito sucesso e felicidade para vocês. Gratidão por tudo que estou me tornando hoje. Show, Ká. Gratidão a você. E olha que legal, assim, hoje é dia do físio. Meu dia da Tia Ju, né, Tia Ju? A gente não atua mais como físio, mas uma vez físio, sempre físio. Uma vez bailarina, sempre bailarina. E aí... Vamos lá, vamos ao nosso tema de hoje. Então, como começar balé depois de adulto, se eu começo pelo online ou se eu começo pelo presencial. O que acontece? Primeiro, a gente tem que entender que são coisas diferentes, tá? Quando eu digo online, eu digo o ensino voltado para adulto, pensado no online. Não é pegar as aulas que eu dou presencial lá na minha escola e dar pelo Zoom, dar pela internet. Não é isso, tá? O que aconteceu na pandemia, né? Para quem não sabe, o Balé Online, o meu canal Balé Online, Mari, era o único canal antes da pandemia, né, Tia Ju? Era o único canal Balé Online da pandemia, até onde eu sei. E aí, o que aconteceu? A gente começou com esse projeto de Balé Online para adultos lá em 2017. Em 2017, eu ainda tinha escola de dança presencial. Então, eu tinha tanto o ensino presencial quanto o online. Para ensinar online tem que ser diferente, porque eu não estou vendo vocês, né? Então, para você aprender balé online, não dá para ser do mesmo jeito que é na escola, porque senão não vai funcionar. Por isso que quando veio a pandemia, muitas pessoas sofreram, porque bailarinas, bailarinos, por quê? Porque não é simplesmente pegar a aula lá da sala de aula, entrar na frente da câmera e dar aula. Não, a gente tem que pensar em outras coisas, principalmente para quem está começando, principalmente. Então, vamos entender um pouquinho dos dois mundos. Toda vez que as pessoas me perguntam isso, Mari, eu começo pelo online, eu começo presencial, a primeira coisa que me vem na cabeça, quando a pessoa me faz essa pergunta, é que talvez não esteja claro para ela que presencial ou online, tanto faz. Vamos lá, calma aí. Mari, como assim? Vamos lá, tanto faz. O que é importante nisso tudo? É o método. O método que é importante. O que acontece? Quando a gente ensina balé para adulto,
Se eu pego uma pessoa que nunca fez balé, eu vou explicar para ela desde o começo tudo. Qual a posição dos pés, posição dos braços, como é que eu faço a postura do balé, né? Como é que eu me coloco na postura do balé, como é que eu fecho as costelas, como é que eu coloco os meus braços para os cotovelos não caírem. Sim? Vou ensinar para essa pessoa absolutamente tudo. O beabá começando do zero, do zero, do zero, do zero. Eu posso fazer isso presencialmente? Posso, desde que todo mundo que está assistindo aquela aula presencialmente seja iniciante. Por quê? Se eu pego uma bailarina que já faz balé, já fez a vida inteira, já foi até bailarina profissional e agora ela está voltando, ela não vai ter paciência para ficar numa sala de aula onde eu vou ensinar a posição dos pés. Vai ser difícil, é perda de tempo para ela, porque ela já sabe aquilo. Agora, se eu pego essa bailarina e falo, não, então eu vou dar uma aula mais puxada, e começo a dar uma aula mais puxada por conta dessa bailarina. Quem está chegando agora, as bailarinas que estão chegando agora, elas vão sofrer com isso. Por quê? Elas não sabem nem a posição dos pés. Então, o que acontece é que a gente precisa entender que cada pessoa precisa passar por um processo. Sim, dependendo do nível que você vai ter que passar por um processo. E na sala de aula presencial é muito difícil a gente construir uma turma onde todo mundo está começando o balé agora, depois de adulta. Vai ter a menina que já fez a vida inteira e está voltando, vai ter a menina que fez quando era criança e está voltando, vai ter a pessoa que está ali já há 1, 2 anos fazendo no balé adulto, e vai ter a pessoa que está entrando agora sem saber absolutamente nada. Então, eu tenho que ter a clareza, quando eu vou começar balé, que na hora que eu for procurar uma escola presencial, eu vou encontrar uma turma mista. É muito difícil você encontrar, eu desconheço uma turma que está todo mundo começando ao mesmo tempo. É diferente de criança. Ah, a criança entrou lá com 3 aninhos, vai estar todo mundo começando ao mesmo tempo, praticamente. Sim? Beleza. Aí, o que acontece quando a gente pensa no ensino online? Eu tenho a possibilidade de fazer um vídeo onde eu explico a posição dos pés, a posição dos braços, consciência corporal, onde eu explico tudo, absolutamente tudo que uma pessoa iniciante precisa saber. E aí eu dou esse vídeo para essa pessoa. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai assistir o vídeo, ela vai tentar reproduzir, ela vai tentar entender no corpo dela, ela vai ter o tempo dela para assimilar aquilo, para depois ela encarar uma aula de balé mais corrida, 1 hora de aula ali que dá vários passos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, cara, eu vou para uma escola presencial ou eu faço em casa? Você precisa do ensino que está no seu nível. Então, digamos assim, quem está começando, cara, você precisa entender como encaixar o quadril. Parece que é fácil, mas não é fácil encaixar o quadril. É fácil quando a gente está aqui parada. Mas na hora que eu vou colocar uma pirueta e coloco uma 4ª posição, o meu bumbum sai para trás. Porque aí eu estou pensando em várias outras coisas. Então, olha, estão me ligando agora, tia Ju. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa errada. Vou ver aqui. Voltei, gente. Eu fui tentar desligar e atendi. Vê se voltou aí, tia Ju, mas eu acho que voltou. Deu uma travadinha e voltou. Voltou, gente. Desculpa, apertei o botão errado. Eu sempre aperto o botão errado. Mas bora lá. Então, assim, vamos focar o que cada maneira de ensinar tem de qualidade e tem de coisas que a gente precisa pensar em como melhorar, ok? Para quem está começando o balé, você vai ter que olhar para o seu nível. Então, eu não sei nada, estou começando do zero. Você vai precisar aprender desde o zero. Desde o zero. Você vai precisar aprender a colocar a posição dos pés, colocar o corpo no lugar que tem que colocar os braços, entender como é que eu faço um pas de bourrée. Hoje, na aula de manhã, a gente aprendeu pas de bourrée, a gente aprendeu piqué, a gente aprendeu détourné. Gente, foram 3 passos, eu levei mais de 1 hora para ensinar 3 passos. Porque eu sou lerda, tia Ju? Não, porque a gente precisa aprender detalhadamente aquilo. Para na hora que eu for repetir, eu não fique repetindo, copiando de alguém. E isso acontece muito no ensino presencial. É tudo tão rápido,
tem a música, tem o professor, a sequência é mais longa, tem as outras meninas que já estão fazendo e você se sente correndo atrás. É tudo tão rápido que você começa a copiar os movimentos da amiga, copiar os movimentos do professor. E aí, o seu processo de aprendizagem vai ser pela repetição. E pode ser que você repita fazendo algumas coisinhas erradas, porque você não parou para entender o passo a passo daquele movimento. Então, é importante, quando a gente está começando, a gente ter acesso. Primeiro, a minha ferramenta de trabalho como bailarina é o quê? O meu corpo. Se eu não sei encaixar um quadril, se eu não sei fechar as costelas, que são comandos que a gente usa no balé, vai ficar difícil eu conseguir executar alguma coisa com equilíbrio. Eu vou perder o equilíbrio. Então, eu preciso parar e entender, sim, entender como é que o meu corpo tem que se comportar ali no meio da aula de balé, durante a minha aula, para depois eu começar a entender os passos. Tudo bem? E aí, a gente entra nessa questão de método. Quando a gente está lá no ensino presencial, a gente vai aprendendo repetindo. Então, todo dia eu faço tandi. Cada dia, o professor vai dar uma diquinha. Ele vai fazer uma correçãozinha em você. Tem 10 meninas, ele não vai conseguir corrigir todos os seus passos. Ele vai corrigir um passo seu, um da outra. Mas aí você vai prestando atenção e vai tentando captar. Sim? Repetindo isso vários dias, você entra num processo de aprender pela repetição. Qual é o problema disso? Se eu ficar repetindo errado, eu vou ensinar para o meu cérebro errado. Se toda hora que eu vou colocar o meu braço em primeira posição, eu coloco lá na altura do peito, toda hora eu estou falando para o meu cérebro que o meu braço em primeira é na altura do peito, e não é aí o meu braço, ele é mais para baixo. Então, cuidado com esse processo de repetição. A gente precisa realmente entender o que a gente está fazendo para eu repetir certo, para ensinar certo para o meu cérebro. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente aprende em casa, no seu tempo, com um vídeo gravado, não é com aula no Zoom. O que acontece? Mari, mas você dá aula no Zoom? Sim, eu dou aula no Zoom para desafiar os meus alunos. Então, eles têm lá uma plataforma cheia de aula. Tá lá, ó, tandi. Tem um vídeo só explicando de tandi. Tem um vídeo só explicando de plié. Tem um vídeo só explicando de pas de bourrée. Sim, ele tem lá um monte. Todos os passos que eu vou usar numa aula de balé, tem lá tudo explicado detalhadinho. O que ele vai fazer? Ele vai tirar um tempo para ele estudar aquilo lá sozinho. Sentir no corpo dele como que aquele movimento deve ser executado. A partir daí, ele começa a vir nas aulas do Zoom. Que as aulas no Zoom são como se fossem aulas presenciais. Mas não são aulas para aprender balé. São aulas para praticar balé. São coisas diferentes. Quando eu vou aprender alguma coisa, eu preciso me aprofundar. Quando eu vou praticar, eu preciso testar aquilo. Aí eu coloco o meu corpo em teste. A aula, ela é uma mistura de prática com desafio, sabe? Ó, agora ao invés de fazer uma pirueta, a gente vai fazer duas. Eu já sei fazer uma pirueta. E aí eu começo a ser desafiada a fazer mais. Agora, ao invés da perna estar aqui, a perna vai estar lá. E aí eu começo a ser desafiada a me dar mais, a me doar mais. Então, é importante esses dois mundos, da aula prática, de praticar, e da aula de estudo. Se eu não tiver aula de estudo, eu vou ficar copiando o movimento da minha amiga. Se eu copiar o movimento da minha amiga, eu corro o risco de fazer errado e ensinar errado para o meu corpo. E aí, eu empaco. Aí a gente fica aquela bailarina que dá umas empacadas. Ela não consegue mais evoluir dentro do balé. Ah, eu só consigo fazer uma pirueta, não sai mais que uma nunca. Eu malemar consigo fazer uma pirueta. E aí começa a empacar. E aí a gente começa a ficar como? Desmotivada, frustrada. Sim? Então, cuidado com isso. Não, a própria Andréia colocou aqui agora. Eu também comecei no balé adulto presencial e sinto que meus passos não estavam corretos, não estava satisfeita com o meu desempenho. Tenho que resolver isso. Exatamente isso. Por que a Andréia está compartilhando isso com a gente? Obrigada, viu, Andréia? Por que a Andréia está compartilhando isso com a gente? Porque depois, quando a gente começa a fazer balé, a gente... tudo é novidade. Então,
eu vou copiando e aquilo parece que eu tô começando a entender. Na hora que a gente se vê diante de um espelho sozinha para executar o negócio, muitas vezes as coisas não saem, ou não saem com a perfeição que a gente sabe que precisaria ter. Não a perfeição, porque perfeição não existe no balé, vocês vão entender isso na jornada. Mas com os detalhes que eu visualizava. Aí eu olho no espelho e não é aquilo que eu estou fazendo. Aí eu falo, caramba, eu achei que minha perna estava mais alta, eu achei que eu estava mais andeora, que eu estava com a perna mais virada certinha. Eu não estou entendendo por onde que essa perna passa. E aí é onde a gente faz exatamente isso que a Andrea está fazendo, tentando resolver. Como é que eu resolvo? Estudando. Vocês aqui, todas as aulas que vocês vêm, que vocês estão aqui, vocês estão estudando balé. Isso é estudar balé, é eu parar um tempo e tentar assimilar um movimento que seja. Aí a gente começa a estudar balé. E aí, a gente vai falar agora, eu vou afunilar só um pouquinho para vocês terem uma ideia, principalmente quem está fazendo aula. Quem fez a aula ao vivo comigo hoje de manhã? Ou alguma outra aula ao vivo comigo? Quem fez aula, coloca eu nos comentários para saber, mas quem fez aula, todo momento eu estou falando para vocês, sente, aperta o chão com o dedinho do pé e com o calcanhar. Sente a parte de trás da perna na hora de fazer o plié. Sente o calcanhar indo para frente no tandi. A todo momento eu tô. Sente, 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 sente. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer balé, a gente corre um grande risco de fazer só pelo estímulo visual e o estímulo auditivo. Então, eu copio aquilo que eu tô vendo, eu escuto aquilo que o meu professor está falando, só que eu não paro para prestar atenção no que eu estou sentindo no meu corpo. E é o seu corpo que você está sentindo que vai falar se você está fazendo o movimento certo ou errado. Quando você domina isso, que eu chamo de autocorreção, quando você domina isso, aí, ó, a sua dança vai embora. Por quê? Porque eu sei, sem olhar, se eu estou fazendo o movimento certo ou errado. Aí eu começo a ganhar autonomia na minha dança. Aí eu começo a me sentir mais segura. Quando eu me sinto mais segura, eu começo a conseguir colocar um pouco mais de graciosidade, usar um pouco mais os movimentos da cabeça, acompanhar a música. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Mari, como é que eu faço para acompanhar a música? Gente, tem que voltar. Tem que voltar. Você não está acompanhando a música porque você não está segura no que você está fazendo, você está em dúvida, ou a execução tem alguma coisinha errada que não está dando o tempo certo da música. Então a gente precisa voltar. E aí, quando a gente aprende prestando atenção nessa nossa parte de sentir o corpo, que é o nosso sinestésico, a gente consegue ir construindo melhor os nossos movimentos. Show de bola? Então, vamos lá. Quando eu aprendo sozinha por um vídeo, eu entendo que o plié, você vai pressionar o pé com o dedinho do pé, o chão, vai pressionar o calcanhar, vai pressionar o chão com o calcanhar, vai ativar toda a parte posterior da sua perna, vai encaixar o quadril para frente. Você viu esse vídeo? Aí você vai lá e faz. Aí você sente no seu corpo. Aí você fala, nossa, então isso é plié, eu tenho que sentir essa dorzinha. Uma dorzinha, a gente trabalha o tempo todo sentindo dorzinha. Quando você sente isso, toda vez que você fizer plié, você vai buscar essa sensação automaticamente. O seu cérebro vai falar, não, peraí, tem que encontrar uma coisa aqui, outra ali. Ele te coloca na posição. E aí você começa a fazer o processo de repetição. Todo dia eu faço aquilo, toda vez que eu faço aula, eu faço plié. E aí vai se tornando automático. Sim? Então, é importante a gente entender o movimento, o passo a passo do movimento, entender o nosso corpo e depois entrar no processo de repetição. Depois eu entro no processo de repetição, porque aí eu vou garantir um pouco mais, não dá para garantir 100%, mas eu vou garantir um pouco mais que eu vou repetir o movimento fazendo da forma certa. Tudo bem? Agora, imagina uma sala de aula presencial, e aí a gente tem lá 10 bailarinas, sim? 2, 3 delas já faziam balé, já dominam. Uma faz 1 ano, outra faz 2 meses, e tem você ali que acabou de entrar. Como é que o professor presencialmente vai falar assim, não, Érica, sente aí o seu corpo, sente o seu plié para ver se o plié tá certo. E aí fica todo mundo esperando a Érica sentir o plié. Não dá, gente.
Não dá, não é lá o lugar de você estudar isso. Ah, o professor vai explicar o passo, ele vai mostrar como que o movimento deve ser feito, sim. Só que para você estudar, você precisa ter seu tempo. Seja você contratar um professor particular para que ele te dê esse tempo, para que ele esteja construindo isso com você, seja você fazer um curso online que te dê esse passo a passo, ou seja você pegar a sequência que você teve lá na sua aula com as explicações, armazenar aqui e reproduzir em casa. Você tem 3 opções. Agora, o que não dá é para a gente achar que a gente vai dançar super bem balé, que é uma dança difícil, não é fácil balé. É uma dança difícil, não dá para eu achar que eu vou dançar super bem, que eu vou ter orgulho de ver os meus vídeos dançando, de me ver dançando no espelho, só fazendo a parte prática da aula, só indo lá e repetindo, repetindo, repetindo. As crianças levam 8 anos. Você está fazendo 2 meses, 6 meses, 1 ano. Tem como a gente evoluir rápido? Tem, se você estudar. Tem, se você tiver esse tempo à parte para você estudar. Sim? E ó, vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Me perdoe quem eu já viu esse vídeo, tá? Esses vídeos, mas eu tenho que mostrar isso para vocês. O que acontece? A pessoa entra para o meu treinamento, eu vou mostrar para vocês uma bailarina que se chama Kathleen. Ela entrou para o meu treinamento logo que começou a pandemia. Ela entrou para o TBD, Treinamento Balé em Detalhes. E aí, o que ela fez? Ela começou a fazer o treinamento. Quando a pessoa entra, eu peço para ela gravar uma sequência. Tem um vídeo lá com uma sequência e ela grava copiando aquela sequência. A Kathleen, ela nunca tinha feito balé. Nunca tinha pisado numa sala de balé. Ela conta que ela até achava que ela não era capaz de aprender balé depois de adulta. E aí, ela começou a fazer o treinamento. No treinamento, você pode fazer no tempo que você quiser. Se você quiser levar 2 anos para fazer o treinamento, você pode levar 2 anos para fazer o treinamento, que é o tempo de acesso que você vai ter. 2 anos. Você faz uma aula hoje, uma aula daqui a um mês, tá tudo bem. Só que, na hora que a pessoa entra, eu convido ela para participar de um desafio, que se chama Desafio 2.3. Quem participou do Desafio 2.3, que é meu aluno, fala se vale a pena participar do Desafio 2.3. E aí, o que acontece nesse desafio? É você pegar o curso inteiro e fazer ele em 2 meses e 3 semanas. E a Kathleen fez isso. Para isso, ela fazia aula 3 vezes na semana. Ou seja, ela fez um intensivo. Sim, um intensivo. E agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com ela antes e depois desse período. Bora lá? A Eneida, vale muito a pena. É isso aí, Eneida. Ó, essa é a Kathleen. Deixa eu mostrar para a galera do Instagram. Venham cá com a Tia Mari. A Tia Mari não vai apertar nada errado hoje. A Tia Mari já gastou a cota de apertar errado, né, Tia Ju? Olha só, essa daqui é a Kathleen. Deixa eu ver se o volume tá. Vamos lá. Aqui é o primeiro vídeo dela. Quando ela chegou. Ó, repara que ela tá tentando copiar o movimento. Ó, os braços. Meio tortinho. Super tímida. Ela tá tentando copiar a sequência. É exatamente o que acontece quando a gente começa numa aula presencial, porque vai estar todo mundo fazendo, você vai estar lá atrás tentando copiar. Sua primeira aula vai ser assim. Respira que vai ser assim. E aí, pirueta. E aí, finalizou. Depois de 2 meses e 3 semanas, essa é a bailarina Kathleen. Repara, ó, como a postura já é diferente. Ó, a cabeça dela acompanha o movimento dos braços. Os braços são mais macios. Ela consegue se concentrar no que ela está fazendo, porque ela sabe o que ela está fazendo. Andeora, o pé da frente, esticando o pé de trás. Aí a valsa. E isso, galera, foi em 2 meses e 3 semanas. Mas por que isso é possível? Porque ela estudou balé. Ela pegou lá um vídeo que explicava exatamente como fazia o plié, como fazia a valsa, como fazia o détourné, como fazia a pirueta.
2 meses e 3 semanas. E aí, o que aconteceu? A princípio, deixa eu voltar aqui vocês para mim. A princípio, o balé online, ele era só para dar essa base para as pessoas. Sim, lá em 2017, 2018, era só para dar essa base. Só que o que aconteceu? Os meus alunos começaram a fazer, comecei a ter bastante aluno e tal, e eles começaram a pedir, Mari, eu não tenho como ir para a escola presencial, porque aqui na minha cidade não tem aula de balé adulto, enfim, vários motivos. E eu queria continuar evoluindo. E aí eu peguei o treinamento que existe hoje, que é o Aurora, e construí um outro, que é o Kitri, que é o nível intermediário. Então, quando você começa ali pelo Aurora, você tem condições de ir para um nível acima depois, que é o nível intermediário. Lá no nível intermediário, elas vão aprendendo variações de repertório, que são solos de grandes balés. Sim, balés muito antigos, que são difíceis de dançar. E eu vou mostrar agora para vocês elas dançando essas variações. Então, são meninas, muitas delas começaram do zero e aí foi subindo de nível. Sim, algumas já faziam, algumas têm até professora que faz o treinamento, mas muitas delas começaram do zero e aí foram subindo de nível. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês verem as Kitris da primeira turma. A gente já está na segunda turma, na verdade. Vamos lá. Ó, essa Ana Paula, 33 anos. A Ana Paula, ela fazia presencial, hoje ela faz só online. Por conta de horários e tudo mais, hoje ela faz só online. Aqui a Rose. A Rose é uma bailarina ó, de 40 anos que ela faz presencial e online. Então, ela tem todo o material dela de estudo, além disso, ela tem o presencial também. Essa é a Quinha, 45 anos. Ela nunca tinha feito balé, começou no Aurora e hoje ela fez Kitri e agora ela já está em Odete. Essa daqui é a Maria Rosi, 58 anos. Ela faz presencial e faz online. Essa é a Bárbara, 43 anos. Por enquanto, só faz online. Mas ela já dançou muito tempo. Essa é a Josi, 37 anos. Hoje, balé, eu acho que ela faz só online. Mas ela chegou a fazer balé presencial também, se eu não estiver enganada. Essa é a Lilian, 36 anos. Hoje ela só faz online. Essa é a Lucimar, ela faz presencial, 35 anos, presencial e online. Essa é a Eneida, que está aí nos comentários do YouTube, 58 anos. Ela faz presencial e online, né, Eneida? Essa é a Luciana, 41 anos. A Lu faz ou fazia presencial, agora eu já não sei mais, mas ela faz os dois, fez os dois, presencial e online. A Marlene, 48 anos, ela faz presencial e online. Carol, 43 anos, só online. Essa é a Verônica, só online. Tudo que ela aprendeu foi online. 25 anos. Essa é a Dani, 43 anos. Ela faz hoje só online. Essa é a Andrea,
48 anos, ela faz só online, mas ela já é professora. E aí, aqui, ó, já é um outro nível, que é o último nível que a gente tem hoje, que é nas pontas. Que é a Lilian fazendo exercício nas pontas. Tá vendo? Ela tá fazendo aula online. Fechou. Subiu. Vestimento esquerda. Já tô girando parede lado. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que é assim, quando eu comecei lá atrás, só tinha o nível Aurora, que é o nível mais iniciante. Depois a gente fez um nível mais intermediário, hoje já tem um nível de ponta. Então, quando você começa no online, antigamente era só aquilo que você tinha. Hoje você consegue ir crescendo dentro do online. Existem muitas alunas minhas que associam o online com o presencial. Eu acho que esse é o mundo perfeito. Quando você associa os dois, eu acho particularmente que esse é o mundo perfeito. Por quê? No presencial, tem uma coisa que você não vai ter, duas coisas que você não vai ter no online. A primeira é o contato físico. No online não existe contato físico. Sim, e a gente, ainda mais depois da pandemia, a gente sabe o quanto isso é importante para a gente. Agora, para quem está começando, o que é mais importante? Eu ter esse contato físico ou eu entender o passo a passo de cada movimento? Eu ter o meu tempo para dar play no vídeo, parar o vídeo, acelerar, voltar, ver de novo, testar. Sim? Então, é tudo uma questão de olhar. Uma outra coisa que a gente tem no presencial é a questão do palco, né? A gente, agora na pandemia que tá voltando, né? Depois da pandemia que tá voltando, lá você vai ter a possibilidade de ter palco. Aqui a gente tem as nossas apresentações, como vai ter uma apresentação sexta-feira, que eu espero que vocês estejam lá, que é a formatura da turma 20 de Aurora, e onde elas vão apresentar a coreografia delas. Elas vão apresentar um solo. E aí, você tem essa oportunidade de se apresentar no online também, mas não é um palco, um espetáculo, com plateia, com plateia sentada, não é físico. Então, esses são os dois únicos pontos que o presencial tem e o online não tem. Por outro lado, o online você tem tempo para você ver no seu melhor horário, para você voltar quantas vezes você quiser, sim? E você criar esse aprendizado pela sua sensação corporal, porque você tem tempo para entender isso. Você na sua casa ali prestando atenção, sim? Então, essa para mim é uma das grandes diferenças. E aí, quando as pessoas falam assim, Mari, então, para eu começar, né, que seria melhor? Cara, o melhor seria você ter um professor particular para ele, sabe, te passar tudo. Só que a gente sabe que isso é caro. Se tiver na sua cidade, é caro, sim? Segunda opção, fazer online para você fazer no seu tempo. E aí depois você associa com presencial. Sim, essa é a minha opinião. Sim, isso é baseado em tudo que eu vejo. Quantas alunas eu vejo do presencial que vêm para o online para aprender aquilo que não está conseguindo no presencial porque não dá tempo. É 1 hora de aula, 1h30, 2 vezes na semana. No online você faz o seu tempo. Sim? Tô vendo ali, ó. A Eneida, fiz 1 ano presencial, parei e fiz 1 ano no online. Voltei muito melhor para o presencial. Show, Eneida. Show, show, show. Ó, então, para a gente resumir aqui, cara, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei como é que eu vou fazer se as pessoas não tem ninguém para me corrigir. No online, você aprende a se corrigir. Esse é um dos grandes diferenciais. É você aprender a se corrigir. Quando uma bailarina desenvolve essa capacidade, ela pode fazer aula em qualquer lugar, online, presencial. Por quê? Porque ela vai saber se ela está fazendo o movimento certo ou errado. E ela vai saber o que ela precisa ajustar para conseguir se colocar no movimento certo. Então, busque desenvolver essa autocorreção. Por isso que eu falei no começo da live hoje, que, cara, tudo depende do método. Se você estiver usando um método que te ensine autocorreção, você vai avançar rápido. Viram a Kathleen, 2 meses, 3 semanas. Sim, as meninas em 6 meses,
um ano dançando variação de repertório, fazendo aula de ponta, ok? Então, pense nesses pontos. Show de bola? Show de bola, Tia Ju? Show de bola. O que você quer falar, Tia Ju? A Tia Ju fica com a canetinha dela ali, assim, ó. Não, tem uma dúvida aqui que a Karina colocou. Ela colocou assim, ó, se a pessoa nunca fez balé e, além de tudo, ela é tímida, seria melhor trabalhar primeiro o mindset? Até porque mesmo no online vai ter um dia que ela vai ter que abrir a câmera. O que fazer? Então, o que acontece? Primeiro, você vai estar numa plataforma que você assiste a aula, não tem que abrir câmera nenhuma, sim? Do jeito que vocês estão me vendo aqui na live, é o jeito que você vê a aula na plataforma. Você vai ver lá, eu vou estar falando, parará, explicando, você vai fazer e parará. Depois, você vai começar a se sentir mais segura. E aí, você começa a ir para as aulas ao vivo. Aí, você pode fazer as aulas ao vivo sem ligar a câmera. Quando você se sentir mais segura, você liga a câmera. Tem alunos que passam o período todo ali, meses, sem ligar nenhuma câmera. Tem alunos que eu nunca vi, né, Tia Ju, no Zoom. Por quê? Porque não quer ligar e tá tudo bem. Sim, ele desenvolveu a capacidade dele de perceber se o movimento está certo ou errado. Com as coisas que eu vou falando na aula, ele vai aplicando. Então, não sinta-se pressionada em abrir a câmera se você é tímida. Tá tudo bem, você vai abrir na hora que você se sentir à vontade, na hora que você quiser. Uma coisa que eu indico, se você entrar para o TBD, na próxima turma que eu vou abrir, que vai ser lá no dia 25 de outubro, participe do Desafio 2.3, porque lá a gente trabalha o mindset assim, ó, forte, sabe? De tipo, cara, olha para sua dança, valoriza isso, valoriza aquilo. Aí tem os desafios, tem uma incentivando a outra. Aí a gente vai trabalhando esse outro lado nosso, de mulheres e homens adultos ali, que a gente precisa abrir um pouco a nossa mente, se cobrar um pouco menos, alinhar a expectativa. Tudo isso a gente vai trabalhando quando a gente fala de mindset. Então, quem é tímido é uma ótima maneira de você começar a aprender, a se sentir um pouco mais segura, um pouco mais seguro, para realmente ir para uma sala de aula. Cada momento você vai estar no seu tempo, no seu processo de se sentir segura para dar o próximo passo, né? Sim, tem alunas de Kitri, né, que é onde você aprende as variações de repertório, que elas não abrem a câmera delas. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E você tinha falado, né, uma grande vantagem ali do presencial é a questão do contato físico com pessoas e tal, mas o online não tem o contato físico, mas as meninas formam grandes amizades ali no online. Né? Não sei se vocês viram os stories, teve uma postagem, acho que da Leila, colocando uma reunião de Zoom que elas fizeram no final de semana, e elas colocaram um link no grupo que eu participo e eu entrei de surpresa, sabe? Assim, entrei no grupo lá delas fazendo a reunião, coloquei um nome falso, sempre faço isso com elas, coloquei um nome falso, entrei. Então, assim, elas criam, né, um elo muito forte. Você vai criar um elo muito forte dentro dos grupos. E você vai fazer amizade com pessoas de outro país, sabe? Eu lembro da Júlia contando que ela se aproximou muito, ela mora na Nova Zelândia, né? A Juliana. Nova Zelândia. E aí ela contando que ela, por conta do fuso horário, ela conversava muito com alguém que era eu não sei mais se era Portugal, enfim. Você faz amizade com gente do outro lado do mundo. Z22 é a Bárbara, exatamente. Meu nome falso. Cara, mais ou menos quanto tempo para chegar no nível das pontas? E a Marli perguntou, em média, quanto tempo leva para um adulto dançar? Show. Ó, para um adulto dançar, seguindo o que eu vou falar na jornada, menos de 3 meses. Sim, para você dançar um solo bonita, ter coragem, assim, olhar para ele e falar, ai, que vontade de postar, enfim, a coragem de postar ou não é outra coisa que você vai ter que trabalhar. Mas assim, menos de 3 meses você já está dançando. Sim, aplicando o que eu vou ensinar na jornada. Agora, de eu dançar um solo, até eu chegar nas pontas, você precisa passar por um outro tipo de aula, que é uma aula mais intermediária. E aí, treinamento para os pés, entram outras coisas. Aí a gente prepara os seus pés e te prepara como bailarina para as pontas. Quando a gente faz isso, a gente leva 6 meses. Sim, 6 meses para eu conseguir chegar ali nas pontas. E aí, as pontas é um treinamento que dura mais 6 meses, que a primeira turma está agora no 2º mês. O quê? 3 meses? Participa da jornada, Marli, isso aí.
Bom, não sei o nome dela, tá escrito bailarina Emin. Eu faço balé há 7 meses, mas às vezes sinto que não evoluo. Pelo contrário, às vezes sinto que eu não tenho jeito mesmo para o balé. Então, esse é o problema. A gente vai e só pratica o balé. A gente não estuda o balé. Eu preciso tirar um tempo para estudar balé. O que é estudar balé? Cara, qual é o passo que eu tô com problema? Ah, tô com problema na pirueta. Então, vamos estudar a pirueta. Aqui dentro do Balé Online, tem um treinamento que se chama TP4, que eu ensino só pirueta. É um treinamento de pirueta e tudo mais. A maior parte dos alunos passam por esse treinamento. Por quê? É uma maneira de você estudar aquilo que é um passo tão complexo, estudar só aquilo. A gente precisa desenvolver esse hábito, né? A gente precisa desenvolver esse hábito. Quando a gente era criança, adolescente lá, e eu não ia bem em matemática, eu não ia bem em matemática, não vou até hoje. E aí, a minha mãe fez o quê? Pagou um professor particular, comecei a fazer aula particular de matemática para conseguir passar no raio das provas. E aí, no balé, a gente não faz isso. A gente fica esperando que aquelas aulas práticas sejam o suficiente para a gente aprender. Vai aprender? Vai, mas vai levar mais tempo. Agora, a gente consegue otimizar isso. Sim, e aí eu vou falar mais sobre isso na jornada. Vocês vão ter na jornada o passo a passo do que vocês precisam fazer para conseguir dançar em menos de 3 meses. Já está escrito isso aí, isso aí. Fechamos, Tia Jo? Perguntaram sobre informações sobre a próxima turma, valor. A próxima turma vai ser no dia 25 de outubro. Durante a jornada eu explico algumas coisas, tá bom? Mas vamos focar na jornada, tá? Então, segunda-feira, 19h30, a nossa primeira aula ao vivo, ok? E eu vejo vocês daqui a pouco. Vocês têm 20 minutos para fazer um xixi e correr, abrir a live de novo. Por quê, Tia Ju? Então, a gente vai ter espiadinha. Agora eu vou dar uma aula prática lá para minha turma de Ki Triodete, que é o nível mais intermediário das pontas, só que elas vão fazer sem ponta, porque elas estão juntas agora. E aí elas vão fazer essa aula, que é uma aula um pouquinho mais puxada. Então, você consegue, se você nunca fez balé, assiste para você saber, cara, olha como o balé pode ficar mais difícil. E olhe com bons olhos, tá? Olha como pode ser mais desafiante, que é uma coisa que a gente falou bastante na aula hoje de manhã. E aí você vai entender, cara, um nível mais básico, eu começo entendendo tudo isso para depois eu chegar nesse nível da aula que eu vou dar agora para as meninas, tá bom? E aí eu vou deixar vocês darem uma espiadinha. Fechamos? Fechamos, que a gente tem que arrumar lá fora. Beijos para vocês, até daqui a pouco, 20 minutinhos, 19 horas eu começo ali, hein? Bora lá. Beijo, galera. Beijo, galerinha do Facebook e YouTube. Volta, hein?